Glórias a Deus. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém vai atrapalhar. Isaías 43, 11 ao 13 diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E operando Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Aleluias. Queridos, nós estamos aí já caminhando para a metade da ministração, são 6, eu sou o terceiro, e olha que bênção, Deus já está falando com a sua vida. Você começou ouvindo o Peniel, o encontro que Jacó teve com Deus, o encontro com Deus. Depois você ouviu o pastor Reginaldo, Deus restaura os nossos sonhos. Saiba que você já teve encontro com Deus, saiba que Deus restaura os seus sonhos, os nossos sonhos. E agora nós vamos entrar num processo falando sobre libertação. Porque para nós querermos ter um verdadeiro encontro com Deus, para nós querermos que Deus venha restaurar os nossos sonhos, é importante nós também buscarmos a libertação em nossas vidas. Talvez alguém pense, mas pastor, eu já sou evangélico. E quem diz que é evangélico ou cristão também não precisa de libertação? Todos nós precisamos. Saiba que os pregadores não são os serafins e querubins. Nós também, antes de ministrar para vocês, nós também somos ministrados. Nós também somos tratados por aquele que nos chamou para ter a incumbência de ministrar sobre a vida de vocês. E a palavra de Deus diz em João, capítulo de número 32 e também o 36, glórias a Deus. Escreveu João, no seu evangelho, João, aquele que Jesus deitou, ou ele deitou no seu peito. Eu digo de João, aquele que esteve, o único dos discípulos que ficou até o fim na cruz, olhando Jesus, e Jesus disse para Maria: mulher, eis aí, cuida, João, eis aí, cuida dela. Eu estou falando de João que escreveu as cartas de 1ª, 2ª, 3ª João, e estou falando de João que escreveu o Apocalipse. Com 100 anos de idade na ilha de Pátimos, prisioneiro por falar de Cristo, e ninguém fecha a boca daquele que quer falar de Deus. Operando Deus, quem impede? E esse João, que conheceu tudo de Jesus, humanamente falando, que ninguém sabe de tudo, mas Coríntios 2 chega a dizer: quem tem a mente de Cristo? Quem pode entender a Cristo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluias. E João escreve em João capítulo 8, versículo 32, um versículo conhecido de todos nós: e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade. Aí ele afirma no 36, no versículo 36, se, é uma condição de querer, de decisão, se, pois, olha que vai o se, vírgula, pois, ele deixa bem claro, olha, pense bem, se você tiver afim, pois, você está pensando, você está meditando, se pois, o Filho vos libertar, conhecereis a verdade vos libertará. A primeira liberdade vem de mim, vem de você. Depois que nós reconhecemos a importância que nós queremos a libertação, nós precisamos buscar um socorro, porque sozinho ninguém consegue libertação. Se pois o Filho, agora Jesus entrou na sua vida, Peniel, encontro com Deus, Deus restaura o teu sonho, agora Ele quer entrar na sua vida, verdadeiramente sereis. Ninguém se liberta sem Jesus. Não, eu conheço a palavra, eu conheço Deus. Conhecer, até o diabo conhece, mas viver, poucos têm vivido e andado com o Senhor Jesus. E é importante nós entendermos isto. Jesus veio trazer liberdade, abrir prisões, restaurar o quebrantado. Ele te convida nesse encontro, nesse impacto, Ele te convida à liberdade. Ele quer que você se sinta plenamente uma pessoa livre. Aleluias. Esses 2 versículos que eu falei para vocês são versículos recorrentes da Bíblia, que a maioria até sabe de cor, mas nem todos sabem viver essa verdadeira libertação. Há muitos cristãos que não estão vivendo esta liberdade. Isso é visível, é notório,
cristãos ou evangélicos cansados, pessoas até desanimadas, até quem diz, eu acho que eu vou parar, não sei se vale a pena estar na igreja. Falta de libertação. Porque se não for estar na casa do Pai, tem lugar melhor? Quando foram chamar Jesus, tua mãe, teus irmãos estão lá fora te chamando, e ele ali ministrando, pregando, dando seus seminários teológicos, Jesus falando do Pai. O que Jesus disse? Pessoal, fica aí que minha mãe e meus irmãos estão me chamando, eu vou lá. Foi isso que ele fez? O que ele falou? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são esses aqui que ouvem a minha palavra. Não há nada lá fora que possa preencher o que Deus pode fazer na sua vida neste lugar, na casa do Pai. Ninguém pode, mas Ele pode. Alguns porquê da maldição. Existem alguns porquê. Existem pessoas que vivem debaixo da maldição e talvez nem saibam. Alguns foram lançados sobre a sua vida através de palavras e até mesmo de votos demoníacos, e talvez eles, quando criança, quando um bebê, quando ainda em período de gestação, talvez uma família ignorante da palavra de Deus, de não conhecer verdadeiramente a Deus, e falou coisas que você não sabe, falou coisas que você não entendia, mas o seu subconsciente, ele capta tudo que você ouviu. Desde quando você começou a entender sobre palavras, desde quando você foi formado, eu já disse para vocês que a nossa mente ela é formada, até os 21 anos ela está em período de formação, mas o subconsciente, tudo que ele ouve, ele vai guardando, palavras positivas ou palavras negativas. Há pessoas que falam, nossa, não sei porquê, mas eu não gosto de bolo de fubá, e às vezes ele não sabe porquê. Talvez um dia, o exemplo, a mãe, ou por exemplo, eu não gosto de café, e a minha mãe me obrigava a tomar café, mas eu não queria. Você tem que tomar aquele processo todo, que você já conhece da dona Antônia. É o que tem, maldito, miserável, excomungado, lazarento, beba. Era aquela coisa, mas eu não queria, eu não gostava, mas ficou isso. Quando me vem o café, eu não tomo. Talvez você não viva alguma coisa, não é porque você não quer, porque o seu subconsciente bloqueou para a sua vida. E hoje Deus quer desbloquear as coisas boas, para que você saiba quem é Deus sobre a tua vida. Palavras foram ditas, não vale nada, não vai crescer e ser um homem estudado, como o pastor Reginaldo deu o testemunho dele mesmo. Imagina ter que ouvir uma mãe falar, põe o meu filho longe desse moleque, desse menino. Como que fica a mente, o subconsciente de uma pessoa? Mas ninguém melhor do que você mesmo para acreditar nos teus sonhos, para acreditar em quem você é. E outros porque ouviram de seus pais ou de outras pessoas, ainda na infância, muitas palavras negativas, e que automaticamente ficou armazenado no seu subconsciente. Nós temos a herança geracional de pais para filhos, que vai passando, e tudo isso se resume numa maldição involuntária. Eu quero trazer você primeiro para a inocência, mas para depois te levar você para a consciência. Existem pessoas passando por processo de maldição na vida dela involuntária. Ela não sabia, ela foi contraído. A mente dela, de repente, o subconsciente, porque tudo aquilo que o subconsciente ele vai ouvindo, ele vai armazenando, uma hora ele traz à tona, ele traz para você. E às vezes você até faz, por que eu faço isso? Por que eu estou desse jeito? Mas hoje é uma tarde de libertação sobre a tua vida. É tarde de você ser liberto desse cativeiro. É tarde de nós sermos libertos de alguma coisa que nos prende em um cativeiro. Uma situação de família que todos ficaram viúvos até tal idade e psicologicamente
Vamos supor que uma família que a maioria com 40 anos fica viúva. Quando você está com 39, é dessa família, o que vem para a tua mente? Sou o próximo. Se com 40 anos a maioria dos meus parentes fica viúva, eu estou com 39, então a pessoa já traz para si, sem perceber, uma maldição. Eu sou o próximo. Daí o porquê de não ver tantas coisas em mídia, tantas notícias que podem mexer com a sua mente. E tem pessoas muito refém à sua mente. Lembra da mensagem que eu já trouxe? A mente mente. São situações que ficam presas dentro de você. Provérbios capítulo 26, versículo 2, fala que a maldição sem causa não tem efeito. Existem pessoas pegando maldição ou situações que não era nem para ter pego, não tem efeito. Quem agora está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo, mas pela palavra ela pode trazer para ela coisas que não eram para trazer. Seja liberto disso. É a importância do poder da palavra sobre a vida da pessoa. Mas aí nós temos que trabalhar num processo. Porque não estamos vivendo esta liberdade? Esta é uma pergunta. Por que nós não estamos vivendo esta liberdade? Cada um vai pensar em si, o que te segura, o que está te prendendo, o que segura você, impede você de crescer e sair daquilo que você deseja. Cada um vai. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não torneis a um jugo de servidão. Por que abraçar de novo processos, abraçar de novo maldição, se eu já fui liberto por Jesus lá na cruz? Tem que pôr isso na mente. Você já teve um Peniel, um encontro com Deus, você já entendeu que Deus restaura os seus sonhos. Então nós temos que buscar uma libertação naquilo que nos impede de sonhar. Por isso, queridos, a impressão que se dá, uma analogia fazendo do pastor Lúcio, entende-se, que é dada uma cartilha, a pessoa quando ela chega na igreja, olha, você vai ser crente, você vai ser músico, você vai ser tocador, você vai ser cantor, você vai ser porteiro, você tem jeito, você vai ser voluntário, você tem um chamado para ser um pastor. E cada um pega aquela cartilha, sabe? E ela começa a viver aquilo que foi passado para ela na igreja. Mas acontece que a pessoa, ela vive aquilo que foi dado para ela e ela acaba fazendo como um papel decorado, sabe? O script que é dado para a pessoa, um ator ou alguém que vai fazer um filme, uma novela, o teu script, teu papel é isso aqui, você tem que fazer isso aqui. E fica decorado. Tem muito crente vivendo de uma forma decorada. Ele sabe de cor o papel dele. O meu papel é chegar na igreja, abrir a igreja e ficar de porteiro. O meu papel é cuidar da cantina, me preparar para a cantina. O meu papel é subir e tocar. O meu é cantar, o meu é pregar. E fica um papel decorado, mas não passa disso. Há muitas pessoas cumprindo o seu papel decorado dentro da igreja, mas precisando de um processo de libertação na vida dele. Precisando de uma... E o que é, pastor? Se eu faço... Há quem diz, pastor, não entendo, eu cumpro com meus dias de culto, eu sou dizimista, eu sou ofertista, eu tenho culto, eu estou presente. O papel decorado faz porque é um papel decorado, não é um papel espontâneo. O que diz a Bíblia? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós precisamos sair dessa área de decorado, de cor. Eu já sei de cor o meu papel. O que está faltando aí, pastor? Está faltando um verdadeiro encontro com Deus. Está faltando intimidade com Deus. Quando nós não temos intimidade com Deus, simplesmente fazemos um papel decorado, a pessoa vive pesado. A pessoa não tem prazer de ter um compromisso sério com Deus. Ela não tem. E precisa de uma libertação.
Porque quando ela não tem aquele compromisso, ou aquele verdadeiro encontro com Deus, ou aquela intimidade com Deus, o que estava nela quando ela era do mundo, algumas coisas vieram e continuam. Fica alojado dentro da pessoa. É o chamado bichinho de estimação. Pastor, mexe, não, o senhor pode me chamar a atenção, só não mexe com o meu bichinho de estimação. Só não mexe com esse erro meu, porque eu sou assim. É o famoso crente Maria Gabriela. E nós precisamos aprender a mudar isso. Porque quando a pessoa, ela não vive essa prática de buscar uma libertação, ela acaba caindo na área do comodismo. Aí ela vive acomodada. Para mim tá bom ser crente assim. E com isso, irmãos, eu devo dizer para vocês que muitos dos pastores estão com uma rotina desgastante. Muitos. Isso é fato. As reuniões de pastores, vocês vão ver o que eu estou dizendo para vocês. O crente que tem o seu papel decorado na igreja, mas não tem um compromisso, uma verdadeira intimidade com Deus. Porque ter intimidade com Deus não é quando eu estou com o microfone na mão, é quando eu estou lá fora, quando você está lá fora fazendo aquilo que Deus requer da sua vida. Ser pastor não é quando está no altar, é quando desce do altar. Ser crente não é quando está na igreja, é quando está lá fora. É lá fora que Deus quer ver o efeito da sua libertação. E existem pessoas presas com coisas que lhe seguram e lhe barram. E com isso os pastores estão desgastantes e vivendo apagando incêndio. São pastores cansados, apagando incêndios, e pastoreando as crises das pessoas, de seus membros, os famosos pastores bombeiros. Ele não consegue chegar na intimidade no interior da pessoa, porque não dá tempo. Pastor, minha vida, minha casa, minhas finanças, minha mulher, meu marido, meu carro, meu trabalho, pastor, minha dor, O pastor só consegue localizar ele no exterior, mas e o interior? Quem pode chegar no interior dessa pessoa? Se ela mesma não deixa o pastor chegar lá dentro. Mas como que você é com... como que você é com Deus? Aí já muda de ideia. Você lê a Bíblia, então, pastor, nossa, tem que pegar a criança na escola. Você ora a Deus, pastor, eu sou do grupo dos 6. 6 orem por mim, que eu estou fraco. Vocês estão entendendo? A libertação, ela só vai acontecer na vida de um crente, quando ele entender que ele precisa ter intimidade com Deus. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela não vive os 2 piores processos que o homem vive. Quando ela tem intimidade com Deus, grave isso que eu vou lhe dizer. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela não vive os 2 piores processos do homem. Primeiro, é aquele que, do homem, quando eu falo homem, falo mulher. É aquela luta, aquela guerra para não cair onde ele não quer. Que é um pecado, cada um tem o seu nome. A pior guerra que tem é a pessoa lutando, não vou adulterar, eu não vou entrar na pornografia. A guerra para não entrar. Essa guerra ainda está boa. Mas o segundo processo, a segunda guerra é a pior que tem. É quando a pessoa já caiu e está lutando para sair dela. 2 lutas, lutando para não entrar ou lutando para sair. Que luta que é a pior? Mas quando ela tem intimidade com Deus, ela não tem tempo nem para isso. Ela menospreza e sai para... Ela está servindo a Deus. A ti darei toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor está comigo e operando Ele na minha vida, quem impedirá? Porque o agir de Deus é grande, é lindo, é forte. Precisamos voltar não a um avivamento, porque o Brasil já é um país avivado. É o país mais pentecostal do mundo. É o segundo país que mais envia missionários. Nós não precisamos entrar no avivamento. Nós precisamos entrar no reavivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. E está para vir um grande avivamento sobre o Brasil. E a pastora Cássia
grave o que foi dito sexta-feira, marca, separa, porque foi profético o que foi dito por ela aqui na sexta-feira. Há um avivamento, mas antes do avivamento, vem aí, como veio a Covid, já foi profetizado aqui, está para vir uma onda pior, mas os que conseguiram, os resilientes, os que conseguirem passar, servindo a Deus, vai poder usufruir do grande avivamento que está para vir sobre esta nação. Aleluias! Mas é preciso a libertação. É preciso a libertação. Deus está clamando, meus olhos procuram os fiéis da terra, libertos. Crente tem bastante. É até status hoje dizer eu sou crente, pegar uma camiseta escrita algum dizer bíblico, que legal. Mas eu quero falar daquele crente da igreja primitiva, aquele crente de oração, aquele crente que orava. Eu quero falar daquele crente chamado Pedro, quando ele diz para aquele paralítico: ei, olha para nós, o que você pede, nós não temos, mas o que nós temos, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. Os crentes que hoje vivem no processo ainda de libertação, sabe qual é a linguagem deles hoje? Quem sou eu? Imagina, não olha para mim não, irmão. Vai na minha igreja que eu vou pedir para o meu pastor uma ova, é você. Vai você assumir a responsabilidade de ganhar almas para o Senhor Jesus, de orar por pessoas que estão em processo de libertação, porque Deus, como já foi dito lá em Mateus capítulo 25, sobre a questão dos talentos, Ele deu 1 para um, 2 para outro e 5 para outro, e foi dado a cada um segundo a vossa capacidade. Não se mede pelo tamanho do talento, se mede pela capacidade. O que nós entendemos? Do altar à portaria da igreja, todos aqui têm capacidade. Todos aqui têm capacidade. Mas a sua mente um dia ouviu: esse menino não vai descer nada, essa menina não vale nada, isso aí vai ser mais um que não vai estudar, não vai chegar à faculdade. E a tua mente, o teu subconsciente captou isso. Isso aqui é a área mais de cura interior. Daqui a pouquinho vem aí a pastora Palone, que já chegou o casal. Esse lado aqui estava meio triste, esse lado do Reginaldo para lá. Depois que eles chegaram, ficou mais alegre, ficou mais bonito. E ela já vai entrar na cura interior. Mas para ter libertação, ela vai dar a chave para vocês. Glorifica o Senhor Jesus. Não tenha na sua vida um pastor bombeiro que vive apagando os incêndios e pastoreando as suas crises, os seus problemas. Ajude ele, ajude a sua igreja, se libertando de coisas. Fala: pastor, estou aqui, conta comigo. Onde é a visita? O que é para fazer? Ou é para orar em quem? É para orar quando? Pastor, quantas almas? Não seja essa pessoa. Começa a ter isso em mente. Eu não quero um pastor que fica a vida toda. Problemas tem, a gente está aqui para isso. Mas 30 anos no deserto, vai pôr o pé quando no asfalto? Tira essa casinha da areia, começa a pôr numa terra sólida. Chega de construir sua casinha na areia ou em meio a espinhais, constrói ela numa terra fértil, que é a palavra do Senhor Jesus. Aí a pergunta que vem: o que é necessário então, pastor? É a intimidade com Deus. O que é necessário para que essas pessoas se libertem? Intimidade com Deus. Vocês estão com o zipinho na boca, mas agora vocês podem falar: abre o zipinho, eu vou perguntar, vocês respondem mais alto, bem alto. O que é então necessário para... Eu estou pregando agora para a maioria cristã. O que é necessário então para o cristão se libertar de certas coisas? O que é? Vou perguntar de novo. O que é necessário para o cristão, verdadeiro cristão, e os demais, claro, se libertarem de coisas que estão oprimindo a sua vida? O tripé da intimidade com Deus é oração, jejum e palavra. Se o cara não é de oração, não é de jejum e não lê a palavra, vai viver desse jeito, vai chegar no céu cansado, cheio de esparadrapo, com a cabeça assim, sabe, enfaixada, vai chegar assim no céu: Senhor,
Como foi difícil chegar aqui, Senhor. Aí como se Deus pegasse a televisãozinha e falasse, filho, vem cá. Olha aqui, ó, tudo isso daqui era para você. Mas por você não me dar ouvido, eu fazia assim, ei, e você não me dá ouvido, você chegou aqui desse jeito, era para ter chegado melhor. Combati o bom combate. Vocês estão entendendo? Estão comigo? Aí vai o processo de cura para a sua vida. Eu dei pouco tempo aqui na igreja, acho que não foi aqui, na outra ainda, sobre a questão do lixo, lembra? Tem um lixo aqui. Aí começa a vir moscas, baratas, rato, e a pessoa vem, sai daqui mosca, sai daqui barata, pisa na barata, põe lá um veneninho para rato, com queijo, o rato vai, come o queijo, ainda deixa uma cartinha, e aí vacilão, gostei do queijo, e não morre o miserável. Irmão, não adianta ficar espantando mosca, espantando barato, espantando rato, o que você tem que fazer? Tirar o lixo, tira o lixo, joga o lixo, o rato não vem mais. Não precisa ficar com medo não, mas vou contar um segredinho. Aqui quando a gente chegou tinha rato. Hoje eu posso contar. Estava eu, Jair. Eu fui pegar um negócio na cozinha aí, não precisa ter medo mais, já está liberto. Eu estou ouvindo um barulhinho na cozinha aqui. Aí está lá no fundo. Quando eu vi ali, o que tinha lá? Um rato. Fechei a porta e falei, agora é eu e você, cara. Um dos dois vai ter que sair vivo daqui. E eu não quero sair carregado. Ele olhou para mim, pegou a luva de boxe, é nós. Você que é o pastor da igreja? É isso mesmo. Aqui tem território e quem comanda agora sou eu. Fechei a porta da cozinha, quase que eu quebrei meu pé, mas eu matei o infeliz. Há quem diz que quando você mata um rato, não volta os outros, né? Mas eu descobri que o ninho era ali na frente, onde tinha uns negócios de lixo e tal. Aí a gente combinou, fomos lá, até pouco tempo eu já colocamos cimento ali. Gente, acabou, não entra mais rato aqui. O Jair colocou uns veneninhos aí, sem falar para ninguém. Agora pode ficar tranquilo, eu chego aqui, não tem, acabou. Porque o foco, o lixo que estava ali foi tirado, o rato. Sabe o que a gente aprende com isso? É que nós precisamos também tirar o lixo de dentro de nós. Não adianta ficar espantando. A pessoa vem na oração, culto de sexta-feira, e quem disse que um culto de libertação de sexta-feira resolve sua vida, quando se tem um segmento, prosseguimento, quando se tem um comprometimento com Deus. Porque a pessoa vem aqui, a pastora Cátia ora, em nome de Jesus, sai, a pessoa cai. Quando ela levanta, ela não está liberta, ela está num processo de decisão. Foi orado por mim, o demônio saiu, agora é uma decisão. Eu vou permitir que ele volte ou eu vou me limpar? A maioria vai para casa, pastor orou para mim, eu caí, fui embora, está tudo certo. Não está tudo certo. Porque se ela continuar com lixo, de novo volta. De novo vai voltar o problema. Qual é o problema? Cada um tem o seu nome. Daqui a pouco eu dou o nome deles. Mas tem que tirar o lixo. Libertação é para tirar lixo. Quando você tirar o lixo da tua alma, do seu interior, nós somos um cetrino. Alma, corpo. O espírito, corpo. E o quê? Alma, corpo. O espírito é o espírito que volta a Deus. A alma são os nossos sentimentos, emoções, é o centro da adoração a Deus. E o corpo, do pó veio para o pó retorna. E se eu não cuidar, nós somos um cetrino, ao mesmo tempo um ser, algumas pessoas até ignoram, o pastor está maluco, mas é verdade, nós somos eternos. Nós viemos do Pai e do Pai nós retornaremos, do Pai. O nosso espírito. E dentro de nós existe uma guerra, porque Deus quer habitar em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, Ele quer habitar em nós. E como que o Espírito Santo vai habitar em um corpo onde tem lixo? Onde a alma está cheia de sujeira. Aí é onde entra o processo de libertação. Que o crente fala, eu estou tantos anos na igreja, eu dou até dízimo, eu falo até em línguas. Eu não perco uma oração, um culto. Mas você tem intimidade com Deus? Você tem buscado nele, tem conversado com ele? Pai, o que está em mim que não te agrada? Mostra para mim.
Apesar que às vezes a gente faz de bobinho, né? Eu queria tanto saber o que me impede de chegar a Deus. E você sabe. Você não quer revelar, você quer guardar. É o bichinho de estimação. Não mexe com o meu bichinho de estimação. Deixa ele quietinho. Vai aí uma relação de lixos da alma que precisa serem tirados e que tem por nome de, agora é a maldição voluntária. Eu te dei no começo as maldições involuntárias, que você não teve culpa. Coisas que vieram de paternidade, de palavras que o teu subconsciente ouviu, armazenou e uma hora jogou em você, e você sem saber. Hábitos, palavras que foram ditas pelos seus pais. Mas existem também as maldições voluntárias. Dou nome a algumas delas e cada um examina. Porque uma coisa é certa, meus queridos. Se a gente não fizer força para tirar o lixo da alma dentro de nós, o corpo é seu, Deus deu ele para você cuidar. Quem responde é você. O livro das obras será aberto, os atos. Como que a gente vai responder a certas coisas? Há um Deus, onde se diz, segundo estudo, que a quantidade de areia que tem nos céus, a quantidade de estrelas que existem nos céus, é semelhante a 3 vezes o grão de areia que tem na terra. Dá para você contar isso? É maluco. Quem consegue contar quantos bilhões de grão de areia que tem na terra? E isso vezes, quase 3 vezes, existem estrelas nos céus. E a Bíblia diz que Deus dá nome a cada uma delas. Esse é o grande Deus que você serve. Como você entender um Deus que o que você vai pensar daqui 10 anos ele já sabe? Como que você vai querer entender um Deus que até os fios do seu cabelo ele sabe? Apesar que como é fácil contar. Mas o seu, como que você pode entender um Deus desse? Não queira entender, somente adore, exalte e fala: esse é o Deus que eu sirvo, este é o Deus que eu sirvo. Aleluias. E eu dou nome, já caminhando para o final, as palavras ou as coisas que muitas vezes a gente tem dentro como lixo, porque nós somos purificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos purificou quando nós o aceitamos. Irmãos, vale a pena o sacrifício, porque o que te espera lá é uma vida eterna com Deus. Salmos 90, capítulo 90, versículo 10, fala sobre o tempo de vida. É 70, 80 anos já é robustez, já é canseiro, enfado da carne. 90, 95 já é hora extra na terra. Daqui a pouquinho a gente está partindo. E o que a gente ganhou aqui com o nosso tempo de vida, com aquilo que nós temos lá na glória celestial, uma vida eterna com o nosso Deus. Então, entre lutar para aquele que já caiu, envolvido no lixo da alma, é melhor lutar para não cair. E quem caiu, hoje à noite, é tempo de você falar: não, chega, eu quero a liberdade na minha vida, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu começo dizendo algumas maldições voluntárias que estão em nós. Eu falo em nós, no ser humano, cada um analisa assim. O ódio, ai que ódio, ai que raiva. Tem gente que não sabe viver sem falar essa palavra. Ai que ódio, ai que isso. E é crente. E aí? Raiva, rancor, vingança. Deus sabe todas as coisas, né? Pai, fulmina, mata. Oração de crente é a vingança. Aliás, crente, ele é uma bênção. O crente, ele não vinga, ele pede para Deus vingar. Deus, fulmina ele, olha o que ele está fazendo comigo. Crente não fofoca, viu, pastor Rodrigo? Não, crente não fofoca. Não, ele não é fofoqueiro. O crente, ele pede oração. Irmão, vamos orar pelo pastor Reginaldo, que eu vi ele bebendo cerveja lá no bar. Isso é mentira, é brincadeira. Eu fofoquei do Reginaldo? Não. Eu só pedi oração por ele. Irmão, vamos orar pelo fulano de tal que eu vi ele saindo do motel. Não, ele não fofocou, ele fez o quê? Pede oração. Crente não fofoca, crente pede oração. Está cheio de crente orando todo mundo aí.
Vem aqui comigo, já está acabando. Gabi, quanto tempo? Eu me perdi no tempo, filhinha, que a gente... Tá, me ajuda aí que eu me dei uma perdida. É uma unção tão grande. Olha o cheiro de nuvem nessa igreja. É muita unção nesse lugar. A glória de Deus, a Shekinah de Deus está sobre esta casa. Exalte e glorifiquem o nome dele. Ressentimentos, não adianta, eu não esqueço, eu não consigo, vai trazendo cada vez, ressentindo e ressentindo, que é o ressentimento. Não adianta, nada tira isso da minha cabeça, mas nem Deus. Para! Esquecendo-me das coisas que para trás, prossigo para quem? E quem é o alvo? Cristo. Chega! Isaías fala, Hebreus fala, do teu passado, não me lembrarei mais. Ele fez questão de deixar no velho e no novo. Mas o crente novo vive no velho. Ressentimento. Se liberte disso. E liberar o perdão. Eu não perdoo. Então você é mais do que Deus. Quando Deus perdoou, dando o filho dele. E outra, perdoar não é sentimento. Eu não sinto de perdoar. Quem diz que perdoar é sentimento? É mandamento. Assim como amar também é mandamento. Vós, marido, amai vossa mulher. Efésios 5:25. Como Cristo ama a igreja. É mandamento. Tito 2, 3 e 4. E vós, mulheres, amai vosso esposo. É mandamento. Pai nosso que está aí no céu. Santificado seja o teu nome. Perdoa o quê? As nossas ofensas. Como nós perdoamos. Aquela passagem que o cara, ele não perdoou que ele devia a ele. Depois queria o perdão. De como é que vai ficar isso? Quer dizer que eu não perdoo fulano. Quero que Deus me perdoe. É uma linha. E é recíproco. Se eu não perdoo, como que eu quero? E olha que Jesus já nos perdoou. Ele não perdoou alguém que lhe devia, mas queria que o outro, que ele devia, queria que o outro perdoasse ele. Então o perdão é a área que mais mexe com as pessoas, porque as pessoas vivem com ressentimento, espírito de vingança e não perdoam. Está leve. O lixo da alma, até agora está leve, né? Vou deixar um pouco mais pesado. As palavras, seu burro, idiota, miserável, desgraça. Mas desgraça não é palavrão, pastor, então é pior que palavrão. Desgraça é uma coisa, uma pessoa sem a graça. E onde não tem graça, tem desgraça. É pior que um palavrão. Desgraça. E tem outras palavras que eu não vou usar no altar. E que eu já ouvi. Onde tem libertação aí? Lábios. A Bíblia fala lábios impuros. Povo de lábios impuros, de dura serviço, que não se humilha, não se rebaixa perante o Deus vivo. As palavras são ofensivas. As palavras lançadas sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, palavras negativas, elas destroem, elas ferem. Provérbios capítulo 18, versículo 21, chega a dizer que a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que a ama, da forma que ele fala e confessa e profere, é disso que ele vai colher. Cuidado com as palavras. A idolatria. Você pode idolatrar imagens, pessoas ou objetos. É mentira que só o católico, a igreja católica, tem muito crente que é mais idólatra do que o católico. Quando ele idolatra o seu trabalho, a sua mulher, o seu carro, o seu tempo, o seu filho. Mexe com o meu filho. Se teu filho estiver errado, está errado e pronto. Os meus na igreja, eles sabem disso. Tinha o Bartolomeu, o terror das crianças, falava: Bartolomeu, primeiro pega os meus filhos primeiro. Não era assim? Famoso Bartolomeu, terror das crianças. Não poupava nem eles. Outra coisa, vícios. Pessoas que têm que tirar essa maldição. Vício do cigarro, vício da bebida, vício das drogas, prostituição, pornografia e o vício da mentira, que engloba tudo isso.
Nós temos um mecanismo na nossa mente de mentir para nos defender. Você está fazendo tal coisa? Não, imagina, olha o mecanismo. E não é legal. É melhor chegar e falar o que é. Efésios 6, 61, já chegando ao final. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e sobre você para te restaurar nessa tarde. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdias. Eu começo, repita comigo para a gente encerrar, que eu tenho 3 minutos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu confesso diante de Ti os meus pecados que pratiquei e os que ainda pratico. Confesso os pecados dele. Agora eu vou falar, você só ouve. Eu vou falar alguns, mas que não dá tempo de falar, são muitos. Mas alguns e cada um vai ter na sua consciência. Aí você vai confessando no seu interior, não, eu me liberto hoje. Eu quero libertação dessa situação na minha vida. Vício de cigarro, bebida, drogas, músicas indecentes, teimosia, materialismo, só olha para as coisas desse mundo. E o próprio Paulo falou: se esperarmos em Cristo só nesse mundo, seremos os mais miseráveis. Rebeldia, adultério, sexo ilícito, namoro impuro, masturbação, pornografia, todo tipo de perversão sexual, brigas e contendas, difamação e calúnia, cobiçar aquilo que não é teu, que é dos outros, racismo, acepção de pessoas, são coisas que estão mexendo com as pessoas, contrabando, pirataria, preguiça, autoritarismo, murmuração, desonrar os pais, mentiras, consumismo, língua desenfreada, inveja, por culpa em alguém, nunca se assumir, por culpa a Ti, ó Senhor, por sentir pena de mim, por comiseração. Olha para mim minha situação. E quando Ele mesmo que provocou a situação: orgulho, vaidade, roubo, covardia, idolatria pelo dinheiro, malícia, traição, ciúmes, tentativa de suicídio, corrupção e ódio. Olha quanto lixo tem na alma das pessoas. Seja liberto hoje em nome do Senhor Jesus. E agora, para encerrar, diga comigo: peço o teu perdão, Senhor. De novo agora: peço o teu perdão, Senhor. Purifica-me a minha vida desses pecados. Eu me desligo desses pecados agora. Diga, meu irmão, se coloque de pé e vamos orar ao Senhor Jesus. Talvez esses são os mais básicos, mais comuns, lixo na alma das pessoas. Talvez você, nenhum desses é o que eu estou vivendo, mas o que você está vivendo, apresente agora para o Senhor Jesus. Apresente agora em oração, porque Deus quer tirar você desse cativeiro. A libertação chegou sobre a tua vida. Diga bem alto e bem forte: a libertação do Senhor Jesus Cristo chegou sobre a minha vida agora. E comece a orar, Faz uma oração de confissão. Pai, é verdade, eu sou crente, mas eu vivo no protocolo. Eu sou crente, mas eu tenho feito a minha vida de cor. É uma vida que eu já sei tudo que tem que fazer de cor. Mas intimidade, encontro contigo, hoje eu quero ter. Eu quero ter uma vida leve, uma vida abençoada. Eu quero ter uma vida que não me impede de te adorar, de te servir e de exaltar e glorificar o teu santo nome. Ora, apresenta a Deus. Se porventura fui algum desses que eu passei, alguns nomes desse lixo está na tua alma, arranca ele agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu ordeno agora, Senhor, que esse lixo na alma desse irmão, na alma dessa irmã, não adianta mais ficar espantando. É noite, é tarde de pôr para fora esse lixo, de pôr para fora o que impede o teu filho e a tua filha de ter uma vida plena, de ter uma vida de entrega, de ter uma vida de busca, de ter uma vida cheia do teu Espírito Santo, porque nós queremos
queremos ainda nessa noite ser selado, que os teus filhos sejam, aqueles que não são, que sejam batizados com teu Espírito Santo, que eles possam, meu Pai, ter uma verdadeira cura interior, que eles possam de fato chegar aos pés da cruz, para que as coisas possam fluir e mudar na vida do teu filho e da tua filha. Assim nós entregamos agora, em o nome do Senhor Jesus. Já foi feita a confissão, meu Pai, e ela é de coração, não foram com longas palavras, mas foi cheio de amor, cheio de entrega, cheio de verdade. E o teu filho está nesse momento, meu Pai, se retratando na sua vida, para tirar esse lixo da sua alma, para arrancar de dentro dele o lixo da sua alma. Assim nós ordenamos agora, em o nome do Senhor Jesus, que esse lixo na alma do teu filho e da tua filha, que tem atormentado, que tem freado o ministério dele, que tem freado o ministério dela, que tem impedido dele crescer e prosperar no chamado, naquilo que o Senhor propôs para a vida do teu filho e da tua filha, nós ordenamos agora que saia, em o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Sejam libertos em o nome do Senhor Jesus. As palmas louvam ao nosso Deus. Pastora, vem.